Alô, boa noite! Seja muito bem-vindo a mais uma edição extraordinária do nosso projeto de vida plena. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre. Eu estou aqui apresentando hoje o projeto. Já deve ter percebido, está faltando alguém aqui, está faltando a minha melhor metade. Minha esposa está no Brasil, Aline, se estiver me vendo agora, um beijo para você, um beijo para as crianças, tá? Mas nós estamos aqui hoje dando prosseguimento a esse trabalho, porque é muito importante, né? E espero que ela esteja lá também acompanhando com a família. E queria dizer, em nome dela também, de toda a nossa família, que você é muito, muito bem-vindo. Hoje é dia 23 de julho e aqui em Boca Raton são 8 horas da noite. Você que nos acompanha do Brasil, 9 horas, horário de Brasília. E nós estamos muito, muito animados hoje, porque a gente tem um tema para lá de especial para compartilhar com vocês. Então, se você já está aí chegando no nosso canal do YouTube, vai dando boa noite aí. Quem está dando boa noite, vai entrando aqui na nossa sala de chat. Quem está online, dá aquele oi. Boa noite, Zósimo já compareceu ali. Daqui a pouco ele vai estar chegando aí também com a Mônica para falar com vocês. E que bacana, a gente está seguindo um trabalho que cada mês vai ficando mais interessante, o trabalho vai tendo uma continuidade, as ideias, as reuniões vão se encaixando e a cada dia a gente vai crescendo juntos. Tá? Se você não conhece ainda o trabalho do Projeto Vida Plena, eu te aconselho a você se inscrever no nosso canal, tá? E ativar o sininho de notificações. Muito importante, porque sem o sininho, o YouTube não vai te lembrar de quando nós vamos ter a nossa próxima reunião. E o nosso propósito é trazer cada mês uma reunião com um tema diferente, com um tema relevante para ajudar você nos seus relacionamentos, no seu casamento, com a sua família. Então, não perca, não fique de fora e receba as nossas notificações ativando o seu sininho. Tá? Vamos ver quem mais está entrando aqui online. Olha o Vanderlei aí. Boa noite, Vanderlei. Tudo de bom para vocês? Solange também, boa noite. Boa noite, Mônica. E vamos seguindo. Olha, pessoal, nosso projeto não pode parar, né? A gente está com um trabalho também que está crescendo no Facebook. Temos um grupo maravilhoso. Quem não gosta de receber uma palavra de motivação, uma palavra de força todo dia, né? Se você entrar no grupo lá no Facebook, procura Projeto de Vida Plena, você pode se inscrever a hora que você quiser e você vai estar todo dia compartilhando aí com a gente, recebendo algum pensamento, algum post que vai te ajudar, e está sendo muito bacana ver a participação de todo mundo nesse trabalho também. Ou seja, já falei do YouTube, já falei do Facebook, nós também estamos no Instagram, e você também pode acompanhar o nosso trabalho através do nosso website, projetovidaplena.com. Aliás, inclusive lá você tem acesso a material exclusivo de excelente qualidade, que o Dr. Roberto tem já alguns livros escritos que estão à sua disposição. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso também, mas lá você encontra esse material. Ou seja, se você gostaria de melhorar, se você gostaria de ir para aquele próximo, né, o next step, né, nos seus relacionamentos, você está no lugar certo. Nós estamos todos aqui juntos, crescendo a cada dia, porque a gente acredita que a gente pode ser melhor do que a gente é. Não é verdade? Então, nessa hora, eu vou passar a palavra para esse casal nota 10, né, o Zósimo e a Mônica, que vão estar trazendo aqui, dando continuidade. Eles vão estar também pegando as perguntas que vão ser compartilhadas no final da reunião. Então, boa noite para vocês. Zósimo, Mônica, é com vocês. Olá, Alexandre. Oi, Alexandre. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Boa noite. Gostei do trocadilho aí, Alexandre. Mônico, gostei. Mônica e Zósimo. Mônico e Zósimo. As coisas só acontecem ao vivo. Só ao vivo, mas isso é que é natural. Tá certo. Né? Gentil da sua parte de colocar um assim, né? Na verdade, a gente é um. Somos só, né? É isso que é o sucesso, é isso aí.
pra cá. Pois é, pessoal, mais uma vez aí, né? Mais uma live, mais uma noite juntos, né? Nesse momento tão especial, com essas palestras maravilhosas, né? Com esses ensinos tão enriquecedores do Dr. Roberto. Eu espero que vocês que estão nos assistindo estejam gostando e estejam compartilhando os vídeos que vocês têm visto e dando like aí no sininho, igual o Alexandre falou, né? E essa noite não vai ser diferente, não. O tema vai ser bastante interessante, né, Zosma? Sucesso versus fracasso conjugal. Pois é, algo forte, né? Nós temos mais sucesso ou mais fracasso? O que você acha? Eu acho que a gente tem mais sucesso, porque 21 anos juntos de sucesso. Muito sucesso. E com certeza o Dr. Roberto faz parte disso, porque tem 6 anos já que a gente, né? A gente está com ele aí, compartilhando, e tem aprendido muita coisa, tem aumentado muito as vitórias que a gente tem conquistado a cada dia, o sucesso que a gente tem conquistado, pelas coisas que a gente tem aprendido com o Dr. Roberto. Né? Mas não só, porque tem muita gente, né? Por isso que a gente tem duas orelhas, né? Escutar e falar menos, porque é bom a gente escutar e gravar, guardar e praticar aquilo que a gente aprende. É muito bom. Porque na vida conjugal, no relacionamento conjugal, se a gente não pratica aquilo que a gente tem ouvido, tem aprendido, não faz muito sentido, né? Não. E isso para tudo na nossa vida. É um profissional que estuda, mas não pratica, que adianta. Então vamos praticar aí, pessoal. Vamos começar, vamos colocar, fazer valer esse tempo que nós temos juntos. Porque Dr. Roberto, assim como os nossos convidados especiais, eles trabalham arduamente para trazer temas super importantes que só têm a edificar nossa vida. Então, vamos botar em prática tudo que a gente está aprendendo. E a gente vai começar a colocar em prática de uma maneira muito interessante, sabe qual, Zosma? Bom, fazendo perguntas. A gente começa a colocar em prática através da dúvida, né? Exatamente. Então, se nós temos alguma dúvida, vamos fazer pergunta, coloca aí no chat, pode perguntar, nós vamos responder suas perguntas no final da palestra. E a pergunta que você tem alguma dúvida, se você quiser, como o Alexandre já passou, o website, né, ou o e-mail do projeto, mande sua pergunta para lá também, né? Quando você estiver assistindo, não está aqui ao vivo. Então, você assistindo depois, você que pegou aí depois a palestra, pode mandar por e-mail a pergunta para a gente, tá bom? Que o Dr. Roberto vai ter o prazer de responder. Com certeza. Então, a gente começa a aprender e a praticar o que a gente ouve, né, a partir da dúvida, não é mesmo? Com e certeza. Perguntando para ser esclarecida. No mais, né? Queremos passar para o Dr. Roberto, né? Não esquecendo, pessoal, deixa aí a sua... não esqueça de deixar o seu like e participar das nossas redes sociais, como o Alexandre já falou mais uma vez. E vamos agora, né, passar para o Dr. Roberto, e ele vai nos trazer tudo aquilo que nós precisamos saber hoje, tá bom? É com você, Dr. Roberto. Boa noite, Zosma, Mônica, Alexandre, você que está nos assistindo. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Eu só fiquei preocupado, Mônica, quando você disse que nós temos 2 orelhas. Eu pensei que você ia dizer que uma é para ouvir e a outra é para puxar. Aí eu fiquei preocupado. Ainda bem que você disse que as 2 são para ouvir. É muito melhor assim, né? Porque senão vai ficar puxando a orelha e puxar a orelha não é bom. O que ocorre é que todos nós, no nosso relacionamento conjugal, e eu posso dizer que a maioria das pessoas, eu posso até acreditar que todas as pessoas, quando entram no relacionamento conjugal, entram para ter sucesso. Ou seja, entram para valer. Ou seja, entram no relacionamento para conquistar. Entram no relacionamento com objetivos. Entram no relacionamento para que amanhã, no futuro, vejam o resultado do investimento que fizeram na relação. Infelizmente, quando observamos o caminhar, é possível que pessoas se percam
nesse caminho em busca do sucesso, em busca do objetivo, e não pondo muita atenção a isso, porque a princípio parece que as coisas são normais, são naturais, e depois de um certo tempo começa a ter um declínio no relacionamento. Sinal de frustração, sinal de decepção. E nem sempre o tempo de vida conjugal significa sucesso. Nem sempre. Infelizmente, podemos encontrar relacionamentos já com longo prazo que estejam declinando, quando, na realidade, quanto mais o tempo passa, melhor deveria ser o relacionamento. Falando acerca de sucesso versus fracasso no relacionamento conjugal, eu não quero me deter muito na questão fracasso. Eu quero me deter um pouco mais na que traz o sucesso da relação. Obviamente que vamos partir do princípio de que o cônjuge precisa ter o seu equilíbrio emocional em ordem para que, então, facilite esse relacionamento e, consequentemente, alcance o objetivo que esse casal busca. Quando falamos de sucesso, é preciso entendermos que algumas decisões elas são importantes para que um relacionamento vá bem. Algumas decisões. É preciso que cada cônjuge trabalhe na direção certa, ou seja, os dois na mesma direção, porque senão cada um vai segundo o seu entendimento, segundo o seu pensamento, e isso não é saudável. Quando duas pessoas se unem, entendam bem uma coisa. Tudo vai depender da origem de cada cônjuge. Muitas vezes, cônjuges dizem que não tem referência nenhuma de família, ou seja, não tem referência de um casamento bem-sucedido dos pais. Alguns dizem, eu tenho referência de pai, mas não tenho de mãe, ou tenho de mãe, não tenho de pai. E muitas vezes eu ouço pessoas que têm dificuldade em desenvolver a sua atividade, seja o pai ou a mãe, esposo ou esposa, porque na realidade falta essa referência. Alguns aprenderam com muito esforço, com muita dedicação, observando à sua volta os relacionamentos, mas também têm dificuldades para manter um relacionamento estável. Eu parto do princípio que, entendendo que todo modelo de casamento deve ser construído pelo casal, ou seja, não é possível estar copiando o modelo de casamento. Eu afirmo sempre que o casamento precisa de uma base. Essa base já bem conhecida, que é amor, respeito e confiança. Essa é a base que não pode faltar para que um relacionamento tenha sucesso. Agora, em cima dessa base, o casal vai ter um modelo. O que acontece, e isso precisa ser corrigido, é que a tendência natural de cada um é olhar para o referencial que tem na casa de origem, ou seja, nos seus pais, e trazerem esse modelo para dentro do relacionamento. E eu posso dizer que isso é risco, isso é perigoso. Por quê? Não é um modelo que um cônjuge traz que vai estar funcionando nesse relacionamento. Por quê? Cada um tem a sua origem, cada um presenciou, vivenciou um modelo de relacionamento conjugal. E, obviamente, as famílias são diferentes,
consequentemente, os modelos são diferentes. Quando alguém fala de modelo, ou seja, quando alguém quer dar uma sugestão ou até mesmo um ensino de como a pessoa deve fazer para ter sucesso no casamento, é muito frequente pessoas estarem falando aquilo que elas fazem e elas tendo alcançado sucesso no relacionamento, elas passam aquilo que elas fazem para que outros também aprendam isso. Nem sempre aquilo que um casal faz funciona para outro casal. Nem sempre. Por isso que eu digo que cada cônjuge precisa fazer o melhor que tenha aprendido na sua família de origem e o outro também vai trazer o melhor que tenha aprendido na sua família de origem. Os dois vão fazer o melhor de cada família para que, então, em harmonia, esse casal possa fazer o seu modelo. Não seguindo uma orientação de um lado nem do outro, mas sim os dois trabalhando na mesma direção. E aí você já entendeu que não tem como estabelecer um modelo para o relacionamento conjugal se não houver diálogo. Diálogo é um ingrediente fundamental para que o casal possa estabelecer um modelo para o seu relacionamento. Todo casamento que sofre na comunicação tem dificuldades para enfrentar as adversidades que se apresentam na vida. Todas as vezes que surgem problemas e não temos como fugir da realidade que a vida nos apresenta, e quando enfrentamos essas dificuldades, se estivermos juntos, ou seja, os dois na mesma disposição, automaticamente fica muito mais fácil enfrentar a situação do que se entre os dois houver uma demanda. Por isso que eu sempre digo que nunca um problema externo ao relacionamento deve afetar o relacionamento. Por quê? É possível que cada cônjuge tenha situações externas, ou seja, situações fora do casamento. Seja uma situação com a sua família de origem, seja uma situação no negócio, seja uma situação no trabalho. E o estresse gerado por essa situação externa ao casamento não deve afetar o relacionamento. Muitas vezes até o estresse até mesmo com os filhos, que é preciso pôr atenção para que o casal esteja em unidade, porque nós vamos enfrentar situações adversas ao longo da vida. E se as situações que se apresentarem colocar um contra o outro, definitivamente uma casa dividida não subsiste. E por isso que nós vamos encontrar muitas situações em que, diante de uma adversidade, um cônjuge culpa o outro. Por quê? A decisão foi tomada de forma unilateral, ao invés de haver consenso. Quando há consenso, os dois assumem a responsabilidade e, a partir daí, não é culpa apenas de um ou do outro. Os dois têm responsabilidade. Mas quando um cônjuge toma uma decisão que possa afetar o relacionamento, possa afetar a família, onde, se algo não funcionar bem na decisão tomada, vai trazer uma consequência, um prejuízo para a família, para o relacionamento, automaticamente ele não pode fazer isso sozinho. Ele precisa, primeiro, ter consenso para que, então, a decisão tomada seja de responsabilidade de ambos.
Por isso que eu insisto em dizer que, sem diálogo, não há como funcionar um relacionamento. É extremamente importante. Sem diálogo, o casal vai ficar trabalhando, cada um dentro da sua opinião, cada um dentro da sua ideia. E isso dificulta porque as pessoas se magoam. E quando as pessoas se magoam, a tendência é um afastamento, a tendência é um distanciamento. E para que um casamento, para que haja sucesso na vida conjugal, é preciso mais e mais aproximação, mais e mais comunicação, mais e mais contato, mais e mais unidade nesse relacionamento. Então, quando você estabelece um modelo em harmonia com seu cônjuge, automaticamente você está no caminho certo para alcançar o sucesso tão almejado e que é o que, na realidade, todos nós queremos nos nossos relacionamentos. Eu incluo alguns ingredientes nessa questão de modelo de casamento, porque falamos de diálogo, falamos de trazer características positivas que nós aprendemos, seja na nossa relacionamento, trazemos isso para dentro do nosso modelo, mas podemos acrescentar algumas coisas e também você pode acrescentar, segundo o seu entendimento, aquilo que você acha importante para que o modelo de casamento que você tem seja o melhor possível, o melhor possível. Isso não é presunção, isso não é arrogância. Quando eu digo que você pode ter o melhor modelo de casamento, eu posso ter o melhor modelo de casamento. Isso não entra em conflito, porque o melhor modelo para um não é necessariamente o melhor modelo para o outro. Então, cada um precisa criar o seu melhor modelo de casamento. Acrescentando a tudo isso que temos colocado para você, eu vou dizer que é muito importante quando, nesse modelo, usamos palavras de apoio. Ou seja, como nós encaramos as atividades, como nós encaramos o relacionamento e qual é a nossa primeira iniciativa ou disposição diante de alguma coisa. Acontece seja algo positivo ou negativo. Porque quando acontece alguma coisa positiva, óbvio que todos nós gostamos de palavras de apoio. Gostamos de que alguém reconheça aquilo que está sendo feito, o esforço, a maneira como foi desenvolvida aquela atividade. Mas também é preciso palavras de apoio quando alguma situação adversa pega de surpresa a vida de um dos cônjuges. Nós precisamos de apoio. Definitivamente, nós precisamos de apoio. O ser humano, ele depende do relacionamento, ele precisa estar se relacionando. E nesse relacionamento, o apoio que um dá ao outro nas suas situações, isso aproxima, isso é importante. Porque pode ser que o seu cônjuge esteja passando por uma situação que não tem a ver com você, não tem a ver com o casamento. Pode ser em relação até à própria vida, à própria saúde, pode ser em relação à sua família de origem, pode ser em relação a alguma situação com pessoas, com amigos, com trabalho. E não vale, nesse momento, uma posição de crítica. Mesmo que observemos que algo poderia ser feito de maneira diferente. É preciso que nós saibamos trabalhar o apoio na hora certa que a pessoa precisa daquele apoio. Eu sempre digo que ajuda só faz sentido no momento que a pessoa precisa. Qualquer ajuda só faz sentido no momento que a pessoa precisa. Porque fora desse momento já não faz mais nenhum sentido. E muitas das vezes deixamos de usar palavras certas no momento certo
e depois nos voltamos e tentamos refazer aquilo que foi feito, e pode ser que uma palavra boa que poderia ter sido dada no tempo certo, ela foi dada fora de tempo, e aí, infelizmente, não traz o mesmo resultado de quando colocada no tempo certo. Palavra de apoio, isso é extremamente importante no modelo de vida conjugal. Outro ponto importante no modelo de vida conjugal chama-se empatia. Empatia. Empatia é tanto no sentido do que você se compadece do outro, do que você se põe no lugar do outro, no sentido do quanto você é solidário com o outro, mas também no sentido do quanto você se refaz de uma situação. Ou seja, enfrentamos adversidades e precisamos trabalhar a nossa maneira de ser para estar compartilhando com o outro na necessidade do outro e estarmos atentos ao nosso humor, à nossa maneira de ser, porque nem tudo vai acontecer na sua vida de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com aquilo que você quer. Porque nessa construção de modelo, automaticamente você vai precisar abrir mão de alguma coisa. E você vai considerar o que o seu cônjuge pensa e sente. Ou seja, você vai desenvolver empatia pelo fato de, percebendo a necessidade que você tem de ceder, de renunciar, de se colocar no lugar do seu cônjuge, você vai estar abrindo mão de alguma coisa ou fazendo outras coisas, e isto estará gerando o bem-estar que o relacionamento precisa ter. Empatia, não esqueça nunca de acrescentar isto nesse modelo de casamento. Outra coisa importante que precisamos colocar no nosso modelo de casamento é a decisão de gastar tempo. Gastar tempo. É muito corre-corre, é muita agitação. Hoje vivemos numa época em que tudo é muito rápido, todo mundo está ocupado, todo mundo está estressado. E é possível que, diante de tanta agitação que vivemos neste mundo, deixemos de gastar o tempo necessário no relacionamento. Deixemos de gastar o tempo suficiente para alimentar esse relacionamento. Deixemos de gastar o tempo que deveríamos empregar para que esse relacionamento possa crescer. Pessoas trabalham, correm, elas fazem as suas atividades e elas alegam a falta de tempo. E quando eu ouço alguém falar em falta de tempo, eu vou dizer que, na realidade, o problema não é a falta de tempo, porque tempo é igual para todo mundo. A questão é como você administra o seu tempo. A questão é como você coloca o seu casamento, a sua família, em prioridade na sua vida. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Infelizmente, isso acontece, pessoas que se dedicam demasiadamente ao trabalho. Elas trabalham, e, se possível for, vão trabalhar 7 dias na semana. E elas trabalham de uma forma árdua porque precisam suprir as necessidades da casa. Às vezes até eu ouço pessoas que falam assim: eu não sei por que ela reclama, eu não sei por que ela fica insatisfeita, se eu dou tudo, se eu pago tudo, como se isso fosse o bastante, isso fosse o suficiente. Na realidade, não é. Porque não é simplesmente aquilo que a pessoa possa prover para dentro da sua casa e ela vai se cansar trabalhando,
E quando chega num dia em que o cônjuge já está exausto pela falta de atenção, falta de alguém para ouvir, falta de alguém que gaste tempo para que essa pessoa seja valorizada, e aí há um rompimento nesse relacionamento, a outra pessoa que estava tão empenhada em prover, em trabalhar, e que trabalhava de maneira dura para poder suprir as necessidades da casa, se sente surpreendido com a decisão do cônjuge, porque o cônjuge não está satisfeito com aquilo que está sendo oferecido, porque, na realidade, muitas vezes pessoas dizem assim: eu preferiria ter menos financeiramente e ter mais emocionalmente, porque, na realidade, o financeiro somente não supre todas as necessidades de uma vida conjugal. Então, é preciso pôr atenção e entender que vai ser preciso gastar tempo. Outro ponto importante nesse modelo é que cada um entenda que casamento é uma equipe. Como falamos, é um time, é um trabalho em conjunto. Muitas vezes as pessoas querem delegar e achar que, dizendo o que o outro deve fazer, é o bastante para que as coisas funcionem como essa pessoa quer. Quando, na realidade, é um trabalho em equipe. Ou seja, não é um sobrecarregar o outro. Não adianta, por exemplo, o marido chegar em casa e reclamar que a casa não está arrumada quando ele é o primeiro a desarrumar. Ou seja, além de não ajudar na arrumação, ele complica um pouco mais porque ele facilita a desarrumação. Quando isso não é bom. Ou seja, é preciso que haja equipe, é preciso que haja um time, é preciso que haja cooperação, é preciso que ambos estejam entendendo a participação, a sua participação nesse conjunto que é o relacionamento conjugal. Mais um ponto para você acrescentar nesse modelo, eu chamo de flexibilidade. Porque muitas vezes as pessoas são rígidas, elas são, até podemos dizer, teimosas na sua maneira de pensar e agir. E a falta de flexibilidade no relacionamento, isso pode cansar essa relação. Ou seja, o que um quer é diferente do que o outro quer. Um quer morar num determinado lugar, outro quer. Um gosta de morar em apartamento, outro gosta de morar em casa. Um gosta de algo diferente do outro. Um gostaria de ter uma família com 10 filhos, o outro gostaria de ter uma família com um filho apenas. Ou seja, é preciso ajustar isso daí. É preciso ter flexibilidade. Um gostaria de todos os dias almoçar fora, o outro não, gostaria de almoçar em casa todos os dias. Ou seja, eu estou levantando questões que pode até parecer que não faz sentido, mas não que necessariamente essas questões sejam as suas questões. Mas é importante que você olhe para as suas questões e entenda o quanto você é rígido naquilo que você pensa, naquilo que você quer, sem que você considere, sem que você seja flexível àquilo que o seu cônjuge pensa e quer. Porque é possível que, por algum tempo, as coisas sejam toleradas, mas, infelizmente, o que eu percebo é que, depois de um determinado tempo de relacionamento, vem o cansaço. E aí, quando vem o cansaço, a reação natural daquele que está cansado dentro de um relacionamento, independente de todo o prejuízo que possa ter, ele pensa em sair desse relacionamento. E esse relacionamento que tem tudo para ser um relacionamento com sucesso, automaticamente se perde ao longo do tempo. Então, ponto número 1,
que eu tenho colocado para você é criar o modelo de casamento. Com todos esses ingredientes que eu trabalhei aqui falando e explicando para você. Ponto número 2 que eu quero colocar para um casamento de sucesso é: não acumule lixo. Não acumule lixo. A pior coisa que alguém pode fazer é acumular lixo no relacionamento. Normalmente, o lixo ele é acumulado por situações adversas que um enfrentou com o outro, e isso gerou mágoa, isso gerou desconfiança, isso gerou uma interrogação no outro, e isso vai minando o relacionamento. Não acumule lixo. Para você não acumular lixo, você precisa de transparência. Ou seja, não é possível um relacionamento sem transparência viver bem. Por que não é possível? Porque o outro vai estar sempre internalizando alguma coisa e aquilo vai ficando como que guardado. E muitas vezes as pessoas temem falar para o seu cônjuge aquilo que pensa, aquilo que busca, aquilo que quer, aquilo que precisa, e isso vai se tornando um lixo. Quanto mais lixo houver nesse relacionamento, se tornando um relacionamento tóxico. Ou seja, relacionamento tóxico, ele prejudica a pessoa, prejudica o cônjuge, prejudica a família. E, por causa disso, muitas das vezes, o relacionamento não vai à frente. Mas, para ter sucesso, entenda, jogue o lixo fora. Use de transparência. E se, porventura, algum lixo está armazenado, eu digo uma coisa importante: entre pelo caminho do perdão. Não há outra maneira de se livrar de mágoa e culpa a não ser pelo caminho do perdão. Mágoa e culpa são lixos que pessoas internalizam, guardam dentro de si. Isso tanto prejudica o equilíbrio emocional no sentido pessoal, como também prejudica o relacionamento. Então, além de você ter um modelo de casamento que você criou com o seu cônjuge, é preciso ter cuidado para não acumular lixo nesse relacionamento. Eu vou colocar mais um ponto apenas para você pensar, para você refletir acerca do sucesso do seu casamento. Crie um modelo, não acumule lixo e dê importância ao lazer. Dê importância ao lazer. Lazer é algo que, para muitos, pode soar como luxo. Não, mas lazer não é luxo, lazer é uma necessidade. Até porque o lazer aproxima as pessoas, o lazer tira a pessoa daquela faixa de estresse do dia a dia que a pessoa vinha enfrentando. O lazer ajuda a pessoa a descansar a sua memória, descansar a sua mente, e pode ser até que, na atividade que a pessoa tenha no momento de lazer, ela canse o seu físico, mas definitivamente, quando ela descansa a sua mente, o seu físico tem um resultado positivo daquilo que é feito. Quando você sai para o lazer, entenda bem uma coisa: não leve com você o seu trabalho. Não leve com você aquilo que vai tirar o seu tempo dentro do seu lazer. Não faça isso, porque muitas vezes pessoas entram num período de férias ou fazem uma viagem, mas a grande verdade é que elas estão
conectadas o tempo todo com alguma coisa fora daquilo que a pessoa está fazendo naquele momento. Qual é a sua prioridade? A prioridade não é o lazer naquele momento, ou então não estabeleça uma outra prioridade, porque não vai funcionar, vai entrar em choque. Mas é preciso que você entenda que a sua participação em um tempo de lazer, em um tempo de férias, em um tempo de viagem, mesmo que seja algo de poucos dias, precisa ter a sua participação. Ou seja, não basta você estar, vamos usar a expressão, apenas de corpo presente. Ou seja, você está ali, mas, na realidade, a sua mente não está ali. A importância do lazer faz com que, não só individualmente, a pessoa relaxe e renove a sua mente, renove o seu cérebro para uma nova etapa de atividades, mas também aproxima no relacionamento conjugal. Infelizmente, quando essa importância no lazer não é entendida e colocada em prática, o que se percebe é que casais saem para um suposto momento de lazer e o que acontece é o estresse. É o estresse. Ou seja, aquela foto postada na mídia social, mostrando todo mundo sorrindo, é apenas o momento em que a foto é tirada. Porque o tempo de convivência naquele momento de lazer foi um tempo de estresse, de cansaço, de aborrecimento. E, ao invés do casal retornar a casa estando mais próximo, não, pelo contrário, eles acumularam ainda mais alguma coisa negativa, algum lixo, para que depois tenha que trabalhar isto. Eu sei que muitos outros pontos, você pode até mesmo criar isso para que você tenha um casamento de sucesso. Mas eu gostaria que você entendesse e praticasse esses 3 pontos, criando um modelo em comum acordo com seu cônjuge, jogando o lixo fora e dando importância ao lazer. Se isso for vivido, for praticado, eu tenho certeza absoluta que o seu casamento está em um caminho de sucesso. Agora, o que leva um casamento ao fracasso? Bom, de uma forma muito rápida e objetiva, eu poderia dizer não fazer isso que é positivo. Bom, se você não faz isso, automaticamente você está seguindo num caminho que não é o de sucesso. E se não é um caminho de sucesso, automaticamente é um caminho de fracasso. E eu chamo isto, eu vou usar uma expressão que eu gostaria que você entendesse bem. Eu uso uma expressão chamada preguiça emocional. Preguiça emocional. Aí a pessoa pode estranhar, preguiça, não, eu sou trabalhador, eu faço tudo, eu me empenho, eu corro, eu alcanço objetivos, eu não sou preguiçoso. Ok, você pode não ser no sentido físico, no sentido material, mas a minha pergunta é, o quanto você se empenha para sair da sua zona de conforto? Estar na zona de conforto, eu chamo isto de preguiça emocional. Porque demanda da pessoa uma decisão, uma atitude. Demanda um esforço para que ela saia da sua zona de conforto por causa de um objetivo que ela tem à frente e que, para que ela alcance esse objetivo, ela precisa se mover, ir adiante. Ela não pode estar acomodada pensando que as coisas irão acontecer simplesmente porque ela pensou que aquilo é bom e importante. Não, as coisas não acontecem assim.
Elas acontecem quando pensamos, sim, quando idealizamos, sim, mas também quando nos movemos na direção daquilo que nós precisamos e queremos. Por isso, eu deixo esse desafio com você. Saia da sua zona de conforto. Saia. Porque isso, na realidade, é uma preguiça emocional. E se você não sair, infelizmente, ao invés de você ir pelo caminho do sucesso, você poderá estar andando na contramão desse caminho. Mas aqui estamos no projeto de Vida Plena para ajudar você a alcançar o sucesso no seu relacionamento. E eu espero que as colocações que foram feitas aqui lhe ajude a isso, para que você alcance o objetivo, a realização, o sucesso no seu casamento, e você possa mais lá na frente olhar e ver, valeu a pena eu ter praticado aquilo que aprendi, porque isso trouxe o sucesso que eu buscava no meu relacionamento conjugal. Para isso, você está ouvindo, participando e certamente irá colocar em prática. E tenho certeza absoluta que, fazendo isso, você verá o resultado que você busca, que você precisa no seu casamento. Vamos voltar para Zósimo e Mônica, porque nós temos as perguntas. Eu gostaria de saber quais são as suas dúvidas para que possamos ajudar você neste momento. Pois é, doutor Roberto, fantástico. Eu apanhei, ó, anotei tudo, tá? Tudinho. Tudinho anotado. Temos aqui algumas perguntas super interessantes, viu? Se prepara aí, doutor Roberto. Bom, a primeira pergunta é: como identificar se não estamos copiando o modelo de casamento das nossas famílias de origem? Como identificar é só você observar o seguinte: o que você está aplicando no seu casamento está funcionando ou não está funcionando? Aí você olha para o relacionamento dos seus pais, da sua família de origem, e vê se aquele mesmo procedimento acontecia lá. Se você entende que acontecia lá, e você, olhando para esse modelo anterior, você reprova esse modelo, automaticamente você precisa eliminar isso do seu relacionamento. Mas se você olha e vê algo importante, que foi construtivo, você aplica no seu casamento, automaticamente isso vai trazer o resultado que você também quer. Então, a maneira de você identificar é ver se aquilo que você via ou ainda vê no relacionamento dos seus pais está ou não presente no seu relacionamento. Muito bem. E agora, assim, essa pergunta é interessante. E como que eu vou lidar, por exemplo, com o meu cônjuge, se eu identifico algo da família dele e como que eu vou dizer isso para ele? Ah, você está copiando alguma coisa da sua família e não está bacana no nosso casamento. Porque acho que aí gira um pouquinho de... vai gerar uma divergência. E pode gerar um conflito. Como que eu posso lidar com isso? Com certeza. Por isso que eu coloquei que diálogo é fundamental dentro do relacionamento para que se estabeleça o modelo. Ou seja, a partir do momento que você identifica que o seu cônjuge está trazendo uma característica do casamento dos pais, e isso não funciona, é importante você saber, ao invés de você criticar, ao invés de você condenar, você saber se ele acha aquele modelo, aquela característica boa no relacionamento dos pais. E, automaticamente, se aquela característica não é boa, ele não vai reconhecer, ele não vai dizer que aquilo é bom. Porque o que ocorre é que é uma atitude inconsciente, essa atitude de copiar modelo.
Isso é inconsciente. E se a pessoa for alertada da maneira correta, fica fácil ela identificar. Se for fazer a nível de crítica, condenação, não vai haver uma resistência. Uhum. É como se estivesse condenando a família desse cônjuge. E aí gera um atrito. Não, esse não é o caminho. O caminho é, tendo identificado, perguntar ao cônjuge o que ele acha dessa característica presente na vida dos pais. Aí sim fica mais fácil o cônjuge reconhecer que aquilo é negativo. Obrigada. Ok, doutor Roberto, mais uma pergunta aqui. A pessoa perguntou, doutor Roberto, cite uma ou duas ações que deve haver para que haja sucesso conjugal. E, ao contrário, uma ou duas ações que, se houver, leva ao fracasso. Ou seja, a pessoa está me perguntando uma ou duas ações que, praticando, leva ao sucesso, é isso? Exatamente. E uma ou duas que, praticando, leva ao fracasso. Exatamente. É isso? Ok. Bom, em relação à questão levar ao sucesso, eu coloquei 3 pontos aqui, quando eu falei de você criar um modelo, quando eu falei de você não deixar acumular o lixo, quando eu falei de você dar valor ao lazer. Isso são atitudes positivas. Okay. Que você praticando, você vai levar o seu casamento ao sucesso. Quando eu falo de fracasso, eu já coloquei que a preguiça emocional ela é prejudicial ao relacionamento, vai levar ao fracasso. A falta de comunicação vai levar ao fracasso. A comunicação indevida, porque são 2 coisas diferentes, a falta da comunicação e a comunicação indevida. Na falta, ela não acontece. São pessoas que não se comunicam, estão dentro da mesma casa, mas não tem diálogo. Pior do que isso é a comunicação indevida, porque aí tem maus tratos, tem palavreados pesados, tem agressividade, e aí, definitivamente isso não vai trazer benefício e leva o casamento para o fracasso. Bom, mencionei 3 pontos e outros mais poderiam ser também mencionados, mas o tempo não nos permite. Vamos em frente. Tá. A terceira pergunta. O que fazer quando escolher o tempo de lazer e vira desavença por conta das diferenças? Ok, isso é uma questão, por isso que eu coloquei que diálogo é fundamental no relacionamento, no modelo de relacionamento. Diálogo é fundamental. Ou seja, por que desavença em relação ao lazer? Bom, é possível que um queira, eu sempre faço essa colocação, um queira ir para uma cidade que tenha neve, outro queira ir para uma cidade que tenha praia. Isso é um ponto bem divergente. Mas o que ocorre é o seguinte, quem é que prevalece sempre? Esse é o ponto. Porque se é feito, o que é feito em harmonia, automaticamente, ora, um cônjuge vai apoiar o outro naquilo que ele quer, que é diferente do que esse pensa, porque em outro momento esse cônjuge vai apoiar esse. Então, existindo essa harmonia, definitivamente não há razão para desavença. Por quê? Porque ambos cedem e ambos são atendidos na expectativa. Outra pergunta aqui. Qual é o primeiro passo para sair da zona de conforto? O primeiro passo para sair da zona de conforto é o entendimento que está nela. Porque se a pessoa não entende que está numa zona de conforto, por quê? Ela vai observar uma coisa. Ela tem alcançado o resultado que ela gostaria de alcançar. Ou seja, quando você olha para a sua vida,
a sua vida está no patamar que você gostaria? Bom, se a sua vida estiver no patamar que você gostaria, eu vou dizer que você está caminhando. Você não está parado na zona de conforto. Agora, se a sua vida não está no patamar que você gostaria, pode ser, eu não estou dizendo que 100% é, eu estou dizendo que pode ser por falta de decisão de sair da zona de conforto. Por que eu disse que pode ser? Porque é possível que você esteja caminhando, não esteja na zona de conforto, e alguma adversidade esteja impedindo você de alcançar o resultado que você quer. Mas, normalmente, indica que a pessoa está na zona de conforto e ela não tomou decisão para sair em direção ao objetivo que ela precisa alcançar. Eu acho que o senhor já respondeu uma outra pergunta aqui, se é normal ter fases nessa zona de conforto. Logicamente, sim, a vida está sempre mudando, as coisas estão sempre acontecendo, mas a pessoa pergunta, é normal ter fases nessa zona de conforto? Ter fase na zona de conforto? Infelizmente, isso acontece. Não deveria acontecer. Não deveria acontecer. Porque você está no momento de pausa na sua caminhada, não indica a zona de conforto. Porque a zona de conforto impede você de fazer aquilo que você precisa. Uma pausa, ela é programada para você se reabastecer e ter mais energia para ir adiante. E já a zona de conforto, não. A zona de conforto te impede de ir adiante e, além de tudo, tira a sua energia, te cansa. A pausa é necessária para você se refazer. Nem sempre é conforto, é descanso, né? Vamos lá. Exatamente. Roberto, mais uma perguntinha aqui. E a última, né? O que fazer quando um dos cônjuges traz lixo do passado, ou seja, antes do casamento, para dentro do relacionamento? É importante, volto a enfatizar o diálogo, onde, de uma vez por todas, o casal converse sobre tudo isso para que todo esse lixo seja jogado fora e nunca mais volte a falar sobre isso. Porque, muitas vezes, esse lixo ele só vai atrapalhar o relacionamento. Porque cada um tem um conceito do outro de acordo com aquele conhecimento que adquiriu. Quando puxa muito lixo do passado, pode frustrar o cônjuge acerca do conhecimento que ele tem. Aí entendo uma coisa. Eu sempre penso que é importante deixar o passado para trás. Porque se algo aconteceu lá atrás que gerou lixo, não quer dizer que essa pessoa vai continuar produzindo esse mesmo lixo. E passado precisa ficar para trás. Por isso que eu falo da importância de jogar o lixo fora. E eu acredito que, mesmo que essa pessoa, seja lá qual for o lixo, e muitas das vezes é um lixo que mexe com o outro, porque foram atitudes praticadas no passado. E eu digo o seguinte, eu sempre creio na possibilidade de mudança de comportamento. Então, é possível que a pessoa tenha praticado lá atrás alguma coisa, mas que hoje, conscientizada de como deve conduzir a vida, ela não faça mais aquilo que fez. E se ela traz aquele lixo, automaticamente isso interfere. É uma coisa, pode parecer que está fora do contexto casamento, mas quer ver aonde, muitas das vezes, os pais colocam lixo dentro da família que não deveriam colocar? Quando, por exemplo, o pai ou mãe conta histórias do passado, da adolescência, da juventude,
aonde fizeram as coisas mais absurdas, que agora elas estão vendo que passaram por um momento em que essas coisas aconteceram. E elas trazem esse lixo e expõem isso diante dos filhos. Sabe o que muitas vezes ouço os filhos falarem para os pais? Se você pôde fazer isso quando você era da minha idade, por que eu não posso fazer? E aí o pai fica irritado com isso, achando até que é uma falta de respeito, mas, na realidade, foi ele que aguçou na mente do outro, na mente do filho, porque ele fez um erro lá atrás e não precisava trazer isso à tona, e ele trouxe à tona de forma errada, diante da pessoa errada, que é o filho, e isso induz o filho à mesma prática que ele teve no passado. Lixo tem que ser jogado fora e nunca mais mexido. Pois é. Muito bem. Muito bom. Eu sei que nosso tempo acabou, mas foi muito Que pena, bom. né? Mas uma coisa, só queria fazer uma colocação, doutor Roberto. O senhor tem falado tanto sobre afeto, né, no relacionamento. Parece Perfeito. que esse tem tudo a ver com afeto, né, doutor Roberto? Se a gente for falar de afeto, esses conceitos positivos que o senhor deu para o casamento ser um sucesso, tá bem próximo daquilo que a gente entende como afeto, não é mesmo? Perfeito. Então, muito obrigada mais uma vez. Nós vamos agora passar para o Alexandre, que uma noite, né, super agradável nesse tempo que tivemos com o senhor. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre, pela participação. E voltamos com você, Alexandre. O Alexandre vai passar para a gente qual será o dia da nossa próxima live, ok? Até mais. Boa noite. Suas considerações finais aí, Alexandre. As considerações finais. Muito obrigado, Mônica. Então, muito importante lembrar, nossa próxima reunião você não pode perder. Vai ser no dia 27 de agosto. Tá? E vai ser um tema que vai estar dando continuidade a essa discussão, a esse debate, que tem sido tão útil, tão importante para a gente. Não é? A gente vê aí ao nosso redor, a gente está falando aqui sobre fracasso, sucesso de casamento. A gente vê quando não é a gente que passa, às vezes, por uma fase que precisa de melhoria. A gente vê tantos casais ao nosso redor passando dificuldades e a gente pensa, nossa, é importante lutar pelo casamento, é importante investir nisso. A minha gata prendeu a patinha aqui do lado. Peraí. Vocês escutaram o barulho? Ai. Sim, querido. Eu ia falar agora. É que eu escutei um miado esquisito aqui. Essa aqui é minha companhia da noite. Porque ali está viajando e está essa graça aqui. Aí, enquanto eu estou falando aqui, de repente eu escutei um miado aqui atrás. Era ela prendendo a patinha. Desculpa. Mas a gente não pode deixar de falar sobre isso. A importância de você lutar pelo seu casamento, lutar pelo seu sucesso, lutar para que realmente as dificuldades elas venham a ser superadas. Por isso que a gente tem para vocês esse recurso maravilhoso que está lá no website, que chama-se O Labirinto da Vida Conjugal. Gente, vale muito a pena investir. Vale muito a pena parar e dar uma leitura. É um livro fácil de ler, leitura rápida. E se você também puder, dá uma olhadinha aqui. Esse aqui é o best-seller absoluto, leitura obrigatória para todo mundo que quer ser melhor do que é. O nome do livro está aqui, Melhor do que Sou. Tá bom? Acompanhe, você pode entrar no website, no projetodevidaplena.com, e você vai encontrar os 2 livros lá com desconto super especial. Tá bom? Então, se você ainda não é um assinante do nosso canal, se inscreve, assina o sininho de notificações. Se esse material ele foi útil para você de alguma forma, compartilhe nas suas redes sociais, dá o seu like lá, porque ajuda muito no algoritmo do YouTube para a gente, melhora a nossa relevância. E se você não conhece ainda os trabalhos que têm sido feitos, você pode entrar lá no nosso canal do YouTube e você vai encontrar os outros vídeos anteriores lá arquivados, tá bom? A todos vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado, uma boa noite e segura firme aí, porque o melhor, com certeza, ainda está por vir, ok? Boa noite a todos. Obrigado.